O que eu já posso dizer pra vocês é que tem um aquário vazio no meio dessa história, os peixes sumiram, a água sumiu, o gato sumiu e, claro, a gente faz a pergunta óbvia. Mas eu acho que eu posso fazer outra pior, né? E se o monstro de estilhaços não for o criminoso em série que tá aterrorizando Los Angeles, e sim o garoto que tá narrando tudo isso pra nós em Voz de Saudade? Ó, nos próximos minutos a gente vai tentar entender os primeiros episódios que já entregam o culpado, e sim, vamos falar todos esses caminhos daqui pra frente, porque eu acho que a tese é essa. Todo mundo assistiu procurando um serial killer, tal, e a série o tempo inteiro tava mostrando outra coisa. Ela tava mostrando um narrador que mente, que erra datas, de propósito, que sabe detalhes que não deveria saber, e a gente viu uma história de crime nos anos 80, e se a gente for prestar atenção e ver uma confissão disfarçada, pode ser o caminho, e eu acho que a gente vai entendendo melhor a série. A série, aliás, Estilhaços, adapta o romance ali de Bret Easton Ellis, né? E o protagonista se chama Bret, então é uma autoficção meio assumida, e tudo começa em maio de 1980, num cinema de Westwood, e o Bret vai ver o Iluminado, sozinho, cruza olhares com um garoto de beleza absurda, corte para setembro de 81, o último ano do colégio, o grupo, né, ali, Tom Raitt e Susan Reynolds, né, o casal perfeito, Deb, a namorada oficial ali de Brad, e Matt Keller, então o caso secreto dele. E aí chega o aluno novo, o Robert Mallory, né, o mesmo garoto do cinema. E a cidade começa a ser caçada por um criminoso apelidado ali de Arrastão. Agora, se a gente for reparar no momento que para mim é assim o grande caminho desses episódios, não é nenhuma cena intensa e tal, mas é a rejeição de Matt, né? Vocês se lembram desse cara, né? O cara ali da turma que mora sozinho na casa da piscina, responde tudo com tanto faz, não vai a festa nenhuma. Ele dirige até a casa de Brad, chateado porque não queria ficar sozinho, tenta um beijo e acaba ouvindo ali: nunca foi uma coisa séria. Você tá maluco? Some da minha vida. E aí, dias depois, Matt se desaparece. E aí, quando Susan dá a notícia na escola, o que o Brad faz é nega o garoto na frente de todos. Amigo dele, ele só ali e tal, me vendeu e tal, algumas vezes, e isso é escrita da série, né? O Ryan Murphy, né, gente? E a série coloca ali o abandono, chegando antes do criminoso. Então, o Matt já estava invisível para a escola, para os pais. John e Sheila moravam a metros da casa da piscina e levaram 5 dias para notar o sumiço do filho. E só porque foram levar o carro dele para revisão, ou seja, 5 dias. Então, o crime aqui não começa, ele começa com ninguém olhando, ele tá bem no esconderijo. E aí, o que de fato aconteceu e onde essa narração vai escorregando. Vamos ao mapa dos fatos. Por quê? Brett reconhece Robert como o garoto do cinema. Pergunta, e o Robert nega 3 vezes. Eu nunca vi esse filme. A partir daí, Brett declara guerra, chama o garoto de vírus, segue ele até um shopping e leva uma resposta que caminha o episódio inteiro. Quando você fala comigo, tá falando com você mesmo. Então, pode guardar essa frase, porque a série aqui tá explicando pra gente que tá assistindo. E aí, depois tudo vem, as ligações mudas, semanas de telefone tocando com alguém respirando do outro lado. E aqui tá o detalhe que acaba fazendo essa construção diferente, porque Brad acusa Matt de fazer as ligações. Então Matt ah, acaba acusando ali e os dois negam. Se nenhum dos dois está mentindo, existe uma terceira pessoa dentro dessas casas. E a série entrega isso ah, num diálogo de briga e tal, desse caminho. Só que tem mais. Quando o Matt some, Brett ele comenta com o Robert que o amigo ele foi arrancado de casa no meio da noite. E o Robert, calmo, devolve. Como você sabe que tudo isso aconteceu com ele? E aí ele fala, ainda não acharam ele. Então o Brett se corrige rápido demais, né? Eu tô falando das meninas. Gente, isso é um narrador sabendo o que ainda não aconteceu. Ou seja, ele tá inventando a própria história décadas depois, ou ele tava lá. E ainda nesse caminho todo, tem o erro de calendário, porque a narração até cita o Night Stalker como lenda,
ali em 1981, só que o Richard Ramirez, só agiu em 84 e 85, ou seja, não há confirmação oficial de que seja proposital, mas dentro de uma série, ou seja, é um descuido, né? Agora, vamos ser sinceros, porque o Ryan Murphy nem tudo funciona, né? O ritmo é até um pouco lento, né? Da série, desses 2 episódios. Tem muita gente que pode desistir no episódio 1, porque passa 20 minutos ouvindo um adolescente descrever a camisa, Ralph Lauren, o mocassim Gucci e o Mercedes do pai. Eu entendo a piada, Ellis sempre descreveu marcas ali no lugar de sentimento, é a assinatura dele, mas não sei. É um episódio 1 mais ali e tal. Agora, a série critica sim pais ausentes, usando adolescentes que dirigem BMW, reclamam da vida entre uma carreira e tal, das substâncias ilícitas, difícil chorar por eles o tempo todo. Ou seja, eles brincam e zoam e criticam isso muito forte, né? E a série não pede. Ela fala, você não pode gostar de ninguém aqui. Agora, o acerto, na minha opinião, é o vilão, porque o Terry Schaeffer, o pai de Deb, produtor com 2 Oscars, para na construção daquele almoço, né? O assistente, o Steven, prepara o terno, elogia Brett por ter vestido o uniforme escolar do jeitinho que eu pedi. O uniforme foi encomendado, pessoal. E aí, o Terry, ele oferece comprar os direitos do livro, oferece contrato de roteiro, e na mesa ele pergunta se o garoto corta para os 2 lados. Se já ficou com o Tom, com o Ryan, enquanto o Brett tenta se defender ali, citando a esposa, ouve, ó, nós temos um acordo. E aí o golpe final, a Debbie sabe das suas preferências, ou seja, é um suborno, é uma chantagem, tudo na mesma frase. E é o procedimento, não é um flerte. E a esposa dele, Liz, sabe de tudo. E ela pergunta na festa se o marido estava nos arbustos. Ou seja, todo mundo sabe, ninguém faz nada. Essa é a Hollywood que o Ryan Murphy já criticou em outras séries, tá criticando de novo e tal. E ele usa muito, muito disso aqui na série. Mas me deixa aqui nos comentários se vocês estão assistindo, se vocês estão acompanhando aqui no Supernet Brasil. Quero saber de vocês, tá? Agora, tem muitas coisas conectadas que a série passa despercebido. Por exemplo, se a gente for pegar o aquário vazio na casa de Matt, né, o gato Alex sumido, a onda de animais de estimação desaparecendo pela cidade, que o noticiário liga ali, conecta a rituais, né, a estátua do grifo, o mascote da escola e tal, que foi coberta ali no primeiro dia de aula, o diretor Croft despachando como brincadeira de aluno, o pentagrama pintado no pôster do quarto do Matt, ou seja, tem a seita dos Cavaleiros do Além, liderado por Tom Bruce, o ex-professor demitido por tudo aquilo, por todos os crimes. Então é uma corrente só, né, de todos esses caminhos que estão conectando. E aí, os peixes do aquário de Matt, né, a série responde o mistério de todo esse caminho, né. E aí, o detalhe do Ryan logo no começo, né, e esse detalhe muda muito, porque alguém termina algo dizendo assim, a gente precisa dar dar um tempo, e Deb pergunta, o que está acontecendo com o Ryan? E Susan desconversa, ou seja, somem os 2 assuntos, mas meio que essa narração já tinha avisado, no outono de 81, um deles deixou de estar apaixonado, ou seja, a rachadura do casal está sendo plantada ali, e esse caminho a gente vai vendo em 10 segundos. Tem alguns bastidores da série que eu acho que é bom da gente comentar aqui, que The Shades, né, começou como um podcast, né, Bret Easton Ellis leu o romance em capítulos com a própria voz no podcast dele, antes de virar livro ali em 2023, ou seja, a obra nasceu como um homem narrando o próprio passado em áudio, né, e a série acaba herdando isso, e por isso que essa narração tá ali em primeira pessoa, dominando tudo, e tem mais, Ellis sempre sustentou publicamente ali a ambiguidade sobre o quanto da história é uma memória real dele, né, estudante de colégio particular em Los Angeles, então em 81 aconteceu tudo isso, e quanto também é invenção, então ele quer que a gente fique na dúvida, né, de todo esse caminho, de como a história está conectando. Agora, vamos conectar algumas coisas, porque Estilhaços não é uma série sobre crimes, é uma série de terror sobre o armário e tal. Então, seguindo esse raciocínio, o que Brett mais teme no mundo não é morrer, mas é ser descoberto.
né? A chantagem de Terry prova isso. A Deb sabe das suas preferências, é mais sim aterrorizante para ele do que qualquer notícia do arrastão. O medo de exposição, o medo da perda, tá ocupando o mesmo lugar na cabeça ali do narrador, e a série vai construindo os dois de propósito. E aí, Robert Mallory, ele ganha um outro sentido. Se a gente for reparar, nos 2 episódios, o Robert não faz absolutamente nada de errado. Nada. Toda a ameaça dele existe na narração de Brett. Então, o que o Robert é de verdade no estudo é o garoto que trocou olhares com Brett num cinema em 1980. Então, a testemunha do desejo dele. Então, a negação, eu nunca vi esse filme, pode ser só isso. Outro garoto no armário apagando a cena, né? E aí, o Brett transforma a testemunha em monstro, porque destruir o Robert é destruir a prova. Então, quando você fala comigo, tá falando com você mesmo. Não era uma provocação disso tudo, mas algo mais ali como um diagnóstico. Agora, os próximos episódios vão chegar aí toda semana, 3 pontas soltas que a gente pode conectar com tudo isso. Eu acho que a festa do acolhimento pro Robert foi ideia do diretor Croft, foi ele quem pediu a Susan, foi ele quem mostrou a foto dela pro garoto novo, foi ele quem abafou, sim, tem um áudio dentro da escola movendo peças e tal, e isso pode ser maior. Uma outra ponta, a mochila de Matt apareceu ali coberta de sangue num parque estadual, mas o carro dele ficou em casa, ou seja, alguém o levou. E quem conhecia a rotina dele, a natação noturna, as velas, a casa da piscina isolada, tinha estudado aquilo com muita calma. E se a gente for parar para ver, a lista de vítimas tem padrão. Margot Tyler foi ali encontrada atrás de uma Tower Records, né, a mesma loja onde a turma de Brett comprava discos. O arrastão caça exatamente no território deles. E a gente volta pro começo. Lembra do aquário? Pois é, foi a primeira coisa estranha da série. Um aquário vazio, sem peixes, sem água, sem explicação, pois o episódio 2 ele termina com esse mesmo aquário voltando com outro uniforme. Os peixes reaparecem vivos, na mão de alguém, numa cena ali e tal. A série abriu com ausência e meio que tá fechando com o destino dela, ou seja, vamos ver essas conexões. Estilhaços é lenta, né, e esses personagens são muito carismáticos, o que pode mover a série para um outro caminho, que é muito bom. Mas quero saber da opinião de vocês, de tudo que vocês acharam desses 2 episódios até agora.